E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. Hoje, eu tenho um privilégio muito grande, como todas as vezes eu falo para vocês, né, que eu tenho privilégios, porque me sentar nessa cadeira e trazer convidados como os convidados que eu consigo trazer para debater temas super relevantes, acaba sendo um privilégio para mim, pelo contato, por absorver outras lentes, e isso só reafirma o meu caminho de desobediência produtiva. E o objetivo cada vez mais é gerar provocações, insights para vocês por meio dos convidados que estão aqui no nosso podcast. E hoje eu recebo Ilana Casoy, criminóloga, palestrante, roteirista, escritora, uma figura ímpar e que está por trás de grandes sucessos. E um específico, né, que eu tenho aqui na minha mão, em livro. Ela me presenteou com um livro, eu estou com ele aqui na minha mão. Eu vou depois dar um insight para vocês. Bom Dia, Verônica, que vocês eventualmente já conhecem por meio da Netflix. Essa série foi a série que mais me impactou, a série nacional que mais me impactou, produção nacional que mais me impactou. Eu terminei do avesso a primeira temporada e agora terminei do avesso a segunda também. Ilana, que privilégio ter você aqui. Obrigada, gostoso estar aqui. Que bom. O conteúdo é bom, a gente vem, né? A gente vem, à né? medida que a administração do tempo permite. É isso. A gente vai tentando ajeitar. Sabe, eu sou daquelas que quer fazer tudo e não cabe nada, né? Mas vamos lá, Vamos lá. Vai encaixando. Eu vou começar já de cara, porque deve gerar uma curiosidade muito grande nas pessoas que provavelmente já assistiram Bom Dia, Verônica. E se você não assistiu, você está perdendo tempo. Isso é um thriller emocionante que, assim, faz a gente ficar, se questionar. Porque ele tem um conteúdo que gera muita provocação sobre o papel da mulher na sociedade hoje em dia, o papel da polícia, o papel da sociedade como a observadora, né, e a reguladora de comportamentos, às vezes privados, né, não só públicos, mas às vezes privados também. Então, poxa, eu queria que você me falasse desse sucesso. Como é que surgiu a história do Bom Dia, Verônica? Como é que surgiu a ideia? A ideia, eu encontrei o Rafael Montes numa feira literária, na cidade de Extrema. Não é uma feira como uma Bienal, era uma feira. E os dois foram para lá. Eu ia dar uma palestra, eu ia dividir uma exposição sobre o caso Pesseguini junto com o Dr. Guido Palomba, psiquiatra, uma área bem true crime, onde eu sempre morei, né? Tá. E o Rafael foi lá participar da parte de literatura policial. E a gente se encontrou à noite. E ele era meu leitor, eu tinha ouvido falar dele, mas ainda não tinha lido nada dele, e ele me provocou, né, na segunda vodka. Vem pra ficção, vamos escrever, eu quero escrever uma personagem feminina, não tenho lugar de fala, eu sou seu leitor, vamos escrever junto. E assim, escrever é uma coisa muito solitária, individual, é difícil. E aí eu dei muita risada, falei, imagina, eu na ficção, com toda essa questão do true crime, porque existe uma responsabilidade. Por exemplo, o Rafa, ele pode escrever... Desculpa te interromper, eu não entendi. A questão do true crime, crime real. True crime. True crime. Entendi. E o Rafa, por exemplo, se ele errar escrevendo um serial killer, ele é um escritor policial, mas eu já carrego uma carga que é um outro tipo de pressão. Você tem, inclusive só para que o pessoal que esteja em casa acompanhando, a Ilana, ela trouxe para mim, que ela me deu de presente outros 2 livros muito legais. Um é Serial Killers, né? Louco ou Cruel, Made in Brazil. E também Casos de Família. Ou seja, você é uma profunda conhecedora do comportamento desses malucos, maníacos. Comportamento criminoso. Comportamento criminoso, né? Que não são só de maníacos, né? Por exemplo, nos Crimes de Família, que é o livro dos casos de família, que é o caso Nardoni e o caso Richthofen, que tem aqui, não são maníacos, são assassinos de família. Outra categoria diferente dos assassinos em série. Outro tipo de comportamento criminoso. Processo mental é diferente. Completamente. Então, eu me especializei para... Qual é a minha especialidade na vida real? É entender esses comportamentos para quando existe algum crime em andamento, eu possa inferir, construir um perfil psicológico e comportamental de quem está praticando aquele crime. Não necessariamente quando já se tem um suspeito. Muito mais importante é justamente quando ainda não tem
um suspeito. Então, eu vou te dar um exemplo. Fui chamada numa investigação de um cara que estava matando adolescentes em Belém do Pará. Quando eu cheguei, tinha mais de 20 suspeitos. Todos eram homossexuais, porque as crianças foram encontradas sem bermuda, nuas, da cintura para baixo, onde a polícia inferiu imediatamente que era alguém ou pedófilo, ou homossexual. E aí, depois que eu fiz o perfil, não era, ao contrário. Então, aqueles 23 já caíram todos por terra. Era justamente diferente, era alguém que poderia estar atravessando algum problema na sua sexualidade, mas não homossexual. Ao contrário, heterossexual. Então, informações como essa, que entram num perfil, vão ajudando a polícia a diminuir, a ir fechando, né, o foco. Eu gosto de usar o exemplo daquele filme do Kevin Costner, do beisebol, que tem uma cena muito interessante, como ele vai fechando a concentração. Não sei se você lembra dessa cena. Eu lembro desse filme. É. O nome desse filme, se não me engano, é... Não é Por Amor. Não lembro o nome, mas ele vai fechando. Inclusive, ele usa um termo que é assim, ó, acionar mecanismo. É isso. Ele fala acionar mecanismo. E ele vai fechando, fechando, e é isso que o perfil tem que fazer. Tem que fechar para a polícia entender e a investigação ficar mais barata e ficar mais eficiente. Ou seja, você trabalha diretamente com a polícia. Sim, em vários casos já trabalhei com a polícia, porque eu tenho um conhecimento muito específico. Crime em série é tão raro, não dá para você colocar uma pessoa especializada nisso dentro dos quadros da polícia fixo, entendeu? Mas claro, é mais interessante que tenha uma consultoria sobre isso de alguém especializado que estuda isso fora. Ou em crimes de família. Então, o meu conhecimento, como é muito profundo nessas áreas, eu colaboro. Nossa. E aí eu também tenho... A troca não é monetária, tá? A troca é de material, de vida, porque, obviamente, na hora que eu participo, eu estou emprestando um conhecimento que, afinal, para que eu estudo? E, ao mesmo tempo, estou recebendo a experiência real e os casos reais e os detalhes sobre esses casos que resultam em livros. Uau! Eu vou ficar um dia conversando com você, então, tão curioso que eu sou, porque eu inclusive, vivi, Ilana, uma experiência com um serial killer. Uau! Agora quem quer ouvir sou eu. Eu vou te contar. Olha, eu tinha me esquecido disso e eu acabei de me lembrar. Conta agora? Conta já. É? Então vamos lá. Nossa, isso nunca tinha se tornado público. É engraçado, é curioso e vai se tornar público agora. Na verdade, saiu uma reportagem na época, na revista Época, e o meu nome não foi citado. Foi citado apenas como eu era funcionário de uma emissora, apresentador da Globo estava presente. O que aconteceu foi o seguinte, eu fui passar o final de semana, o Réveillon de 2018 em Presidente Venceslau, a minha cidade natal. E fui convidado para casa de uma amiga. Essa amiga, o irmão dela era meu melhor amigo de infância. E nós fomos passar esse Réveillon, festa, com uma bandinha tocando e tal, uma piscina. E nós chegamos, né, um pouquinho antes para a virada do ano. E eu levei 2 garrafas de vinho. Porque eu queria beber vinho no Réveillon. E no interior a pessoa bebe uísque ou cerveja. É muito raro alguém beber uma garrafa de vinho. E eu levei 2 garrafas de vinho e, assim, vinhos relativamente bons, né? Uma qualidade boa. E quando eu cheguei, falei com uma pessoa que estava gerenciando a festa. E falei, nossa, você trouxe esse vinho? Que interessante. Você quer que eu coloque num decanter para você? Eu falei, nossa, mas que cara interessante. Não, o cara até sabe do decanter. Sabe, lidar com um nível de conexão com uma voz rouca, um cabelo arrepiado diferente e tal. E assim, evidentemente, assim, ele se mostrava homossexual, assim, sabe? Mas super descolado e super conectivo. E eu me encantei. Falei, nossa, quem é essa pessoa que eu nunca vi, né? Aí a Gisele, a dona Fé, falou assim, o meu amigo, na verdade, falou, esse aqui é o mordomo da Gisele. Aí o cara tá tomando conta de tudo aqui e tal. E o nome do cara, apresentou o cara pra mim, fiquei encantado.
O cara me serviu vinho. Pá, pá. Eu falei assim, pô, eu queria tomar depois na virada. Ele me serviu a gente tão bem. Eu falei assim, vamos fazer um brinde aqui, prazer de conhecer. Falei, você tem uma voz tão incrível. Então você já pensou em ter um programa de rádio e tal? Ele me contou toda uma história. Tá. Corta. Fiquei encantado pelo Drica. O apelido era Drica. Isso dia 31, dia 1º. Uhum. Na manhã do dia 31, 12 horas antes da festa, e 3 dias antes da festa, mas não 12 horas antes da festa, a cidade amanheceu meio estarrecida com um mutilador em série que tinha aparecido. 2 homens apareceram 3 dias antes com o pênis mutilado. E na manhã, outro cara, a terceira vítima tinha aparecido na manhã do dia 31. Mutilado. E tava todo mundo comentando na cidade. Eu lembro que a emissora local ali da Rede Globo foi fazer reportagem e tal. Todo mundo lá. E eram mendigos que tinham aparecido. Mendigos, moradores de rua. Né? E principalmente que abusavam de álcool. Muito bem. A gente, né, ficou chocado com essa história. O fato é que 5 dias depois eu já tinha voltado para São Paulo, dia 5 de janeiro. Pegaram e o mutilador era o Drica. Era o Drica. E o Drica ficou um tempo cuidando dos meus filhos, porque ele era o mordomo. Mas ele jamais ia atingir seus filhos. Não ia atingir atingir a parada dele não era essa, né? Não era essa. Então, é porque quando volta na nossa cabeça esse flashback, medão, né? dá um medão. Fala assim, poxa, eles estavam dormindo uma hora. Não, deixa que eu levo no quarto. Eu vou lá no quarto, levo, uso e tal. O fato é que ele tinha ele foi pego porque a investigação da polícia pegou algumas câmeras em lugares públicos e ele tinha mutilado 4 ou 5 pessoas já. E o histórico dele é que ele havia saído do presídio e, segundo ele havia me falado na mesma noite, ele tinha sido vítima, por ser homossexual, de uma família que tinha interpretado mal o namoro dele com um menino de 16 anos. 17 anos, e colocou ele na cadeia. E ele cumpriu um tempo de cadeia e depois foi solto. E, segundo a patroa dele, a Gisele, minha amiga, ele era um exímio funcionário. Né? E, de fato, com um nível de inteligência, de conexão. E o histórico dele não, o histórico de estupro, de abuso, né, de pedofilia. E o delegado, o mais interessante foi, o delegado falou assim, Ivan, nós temos casos de mutilação dessas soltos no Brasil. E o Drica viajou ao Brasil. E talvez a gente tenha aqui um assassino em série. Já tinha em série pelos casos de lá mesmo, né? Já tinha uma série. Já era uma série. Né? E ele falou, estou com esse cara, segunda-feira ele cai no sistema carcerário, eu estou com ele na mão. E ele não topa falar com ninguém, ele topa falar com você. Eu falei, comigo? Ele falou assim, com você. Foi? Aí eu falei, opa, na época eu era funcionário, liguei pra TV Globo. Falei assim, preciso conversar com o Fantástico, conversei com a direção de Globo News, então ninguém me autorizou aí. O produtor do Fantástico, Mohamed Saik, conversei com ele, falou assim, vamos, vou tentar cavar de qualquer jeito pra gente não conseguir autorização, não conseguiu verba. Eu cogitei fazer isso sozinho, de forma particular. A minha terapeuta falou assim, Ivan, você vai se meter com isso? Não sei se é um bom negócio, não é seu segmento, você lida com esporte. E o Drica caiu no sistema carcerário agora e eu perdi a oportunidade de eventualmente ter uma confissão de outros casos de um serial killer. Então isso aconteceu comigo há 3 anos. Há 4 anos. Então, eu não sei se ele ia confessar pra você ou se ele ia usar você de trampolim pra estar na Globo. Você tem aí uma... Né, porque você tem as vaidades. Por exemplo, o Guilherme de Pádua já deu entrevista pra todo mundo, manipulou todo mundo, divulgou a igreja dele e nunca contou nada, além do que ele já tinha contado. Sempre ele diz, eu vou falar, o Ratinho, ele embrulhou para presente, né? Foi lá, parou, todo mundo ia ouvir, ele ia falar, não. Falou Então, nada. ele quer essa visibilidade, e talvez ele quisesse essa visibilidade. Muito Ou bom esse não, ponto a de gente não sabe, né? Mas como ele ainda não tinha, se ele falasse só falo com a Gisele, poderia ser diferente, mas ele estava falando com você que ele tinha acabado de conhecer. Então, pode ser que era um belíssimo trampolim para para ser reconhecido na sua história, porque uma coisa também é que muitos procuram, essa coisa narcísica, né? Muito interessante, Mores. Tem um lado, já que eu fui preso, não sei se vocês já leram, a Darkside soltou um livro agora sobre o BTK, que ficou 30 anos sem matar nos Estados Unidos e depois desses 30 anos é preso. Qual é a armadilha para ele? A própria vaidade, né? Porque ele escreve, ele não aguenta
como que ele está esquecido e como que ninguém fala mais. Então ele volta a fazer um jogo de gato e rato com a polícia e é nesse jogo que ele tropeça e é pego. Então a vaidade custa caro às vezes. Existem assassinos em série que nunca foram capturados, que Sempre. estão passos à frente da polícia? Ah, sempre existe, né? O próprio Zodíaco até hoje é uma discussão, quem foi o Zodíaco, quem não foi. Você tem dificuldades e você tem aqueles que você não sabe. Por quê? Quão bom é o sistema policial para identificar que está tendo casos em série? É um outro problema. Como é que você conecta? Que casos estão relacionados? Que casos que não estão? É um quebra-cabeça em que as peças estão muito separadas, né? Exatamente. Você tem que entender qual é o padrão daquele comportamento criminoso e onde que ele está se repetindo. Porque às vezes não é exatamente igual. Mas é suficientemente parecido. E você então consegue uma conexão. Com o DNA, o mundo andou. Então, por exemplo, os crimes sexuais que são os de maior repetição, os criminosos sexuais são aqueles que mais reincidem e que mais repetem seus crimes. Hoje, se você pegar um banco de vestígios em mulheres e cruzar esses dados, você vai ter muitas mulheres vítimas de um autor só. Porque como eles repetem, não é um para um, diferente de assassinato. Perfeito. O estupro é diferente. Então, o mesmo autor pode estuprar várias mulheres. E aí, se você fizesse isso, você tem uma investigação com várias vítimas, em vez de, sei lá, 5, 10 investigações correndo separadas. Mesmo que as investigações tenham poucas informações, quando elas se juntam, o resultado é mais eficiente. Entendeu? E você entende que é um autor só. Mas quanta gente pensou nisso? Difícil. E quantas vezes você está tendo crimes em andamento e a polícia não está conectando? O próprio maníaco do parque, o Francisco de Assis Pereira, se você lê os boletins de ocorrência das mulheres que ele estuprou, são todos iguais. Eu fico, mas gente, ninguém tudo, cada um feito numa delegacia, porque depende de onde a moça fugia. Ela ia para a delegacia mais próxima, então no Parque do Estado isso pode ser uma área grande, mas era igual da hora que chegava, o que falava, o que mandava ela falar, o que repetia. O número era tudo idêntico, mas não tem ainda um banco nacional, aqui no Brasil, nos Estados Unidos já tem, ou com mutilações. Nos Estados Unidos você tem um banco nacional de crimes violentos, aonde todo mundo que teve um talho na orelha direita está na mesma pasta. Perfeito. Então você vai lá, a orelha, tirou a orelha, nossa, aí vem o país inteiro. A gente ainda não tem essa concentração dos dados para poder fazer isso. Então é muito mais difícil conectar. Os crimes, o Brasil é um país... A pergunta que eu te faço, eu acho que é interessante isso, eu tenho essa curiosidade. O Brasil, existe uma possibilidade de a gente afirmar isso, que nos Estados Unidos existem mais assassinos em série que no Brasil? Não, existe uma polícia com mais dinheiro e muito mais eficiente, porque está acostumada a lidar com isso. Se tem mais, eu não sei. Tem mais porque pega mais porque tem mais. Como é que você dividiria isso? Não, eu acho que por conta de divulgação de casos. Você já respondeu a minha pergunta. Não, e os dados, eu fui fazer um plantão na Flórida, numa delegacia, e, gente, eu fui na ronda, né? Plantão mesmo, o que aqui seria a polícia militar, lá não é uma instituição, são policiais que se empregam na delegacia com o seu próprio carro, mas assim, tem o lugar do passageiro, tem um laptop. O laptop pode ser do próprio policial, tá? Todo conectado com todos os bancos de dados que você imagina. Então, se ele vê um carro que por qualquer motivo ele desconfia, ele joga a placa do carro, ele tem tudo. O dono do carro. O cara tem, é por vocação que ele se candidata a isso, que ele vai trabalhar. É por vocação. E tem que ter um currículo, né? Em geral, são caras que lutaram na guerra, têm treinamento militar. E aí eles têm acesso a bancos de dados que, imagina, facilita muito a vida. Você vai perseguir um carro, você sabe que o motorista, como que ele chama, aonde que ele nasceu, qual é o cartão saúde dele, qual é as propriedades que ele tem, se ele tem antecedência, sabe tudo isso antes. Então, o dinheiro também que é colocado, porque banco de dados, quanto custa construir as pessoas que vão elaborar, alimentar,
Entendeu? Então é tudo já com muito dinheiro. Aqui a gente não tem. Então a gente depende de cabeças inteligentes e estudiosas, existem na polícia hoje. Hoje é muito diferente do que já foi. Quantos delegados que eu conheço, gente, que são doutores, fizeram doutorado, fizeram universidade, fizeram mestrado, fizeram doutorado. Investigação. De tudo que eles quiserem, de todos os conhecimentos. Então, você tem hoje pessoas que estão muito bem estruturadas no conhecimento. Vão a congressos, assistem, né? O congresso não é festinha de encontro anual. Vão, dão palestras, compartilham. Então, a gente tem um nível de conhecimento, mas para ter congresso, o Estado tem que bancar. Cadê o Brasil? Né? Bancando congressos, tem que dar dinheiro. Isso tem um custo. Montar com vários... As pessoas têm que ter licença das suas funções para estarem no congresso aprendendo. Quantas horas pode gastar de estudo por ano? Remunerada. Né? Ou você vai ter que ficar 12 horas de plantão e chegar em casa e estudar um pouquinho. Claro. Isso tem que ser dentro do horário que você está se dedicando ao seu trabalho. A gente tem muito pouco dinheiro. Ilana, a gente... Bom Dia, Verônica, depois eu vou voltar pro assunto Bom Dia, Verônica, porque era de fato uma série que ela me deixou mais impactado do que Seven. Opa, Seven é bom, hein? Ela me deixou, eu não vou falar mais, ela me deixou tão impactado, porque o final foi tão improvável que eu falei assim, o quê? Mas acho que Seven traz muito uma realidade americana. E a gente tentou que o Brandão fosse muito brasileiro. Mas por isso que eu, na proporção, a realidade americana que eu vi com Kevin Spacey, que é aquele maluco que fez aquilo, o Brad Pitt e o Morgan Freeman numa interpretação maravilhosa dos dois, conseguiram casar, né? Dois perfis. E quando eu vi o Eduardo Moscovski atuando daquela maneira, junto com a Camila Morgado, eu até inclusive te perguntei, o personagem, no caso de Bom Dia, Verônica, eu falei que não ia falar, já tô falando. Ele reverberou no lado humano de cada... no lado pessoal? Eles ficaram impactados? Eu acho que sim. Para fazer tem que se impactar. Né? As pessoas me perguntam, você ficou mais fria? Se eu ficar mais fria, eu não escrevo mais nada. Não, então, é claro que eles ficaram impactados, porque sem impacto, o que significaria? É trabalhando o impacto que teve neles que eles conseguem, não só nesses personagens... Nessas personagens, tanto do Moscovis quanto a Camila Morgado, conseguem. Eles nunca são, eles sempre são, eles se emprestam, né, para personagem que é uma qualidade. Eles têm essa habilidade, né? Eles têm essa habilidade. Acho que para eles também foi difícil, porque dois personagens. Gente, eu sei que quem mata, a gente deseja no mínimo a morte. Mas o que eu tento dizer, outro dia haters entraram na minha página, não estou desculpando o crime, mas entendam, o crime é um recorte de um momento da vida daquele indivíduo. É igual você estava falando do Drica. Aquele momento, mas ele tem outros recortes. O cara é filho, o cara é pai, o cara é irmão, o cara é amigo, o cara é funcionário. O cara é bondoso às vezes. Muitas vezes. Porque uma coisa não elimina a outra. Entendeu? Sim. Então, eu acho que o do Moscovitz teve esse grande trabalho de não transformar o Brandão numa coisa caricata. Muito pelo contrário, era um homem que a gente entende, por exemplo, uma das cenas mais marcantes para mim é quando ele perde a avó, que era o grande vínculo dele. Existe ali, você vai dizer que ele não sofreu? Ele pode até merecer, mas existe um sofrimento nele. O sofrimento que ele proporcionava nas mulheres não fazia ele sofrer, mas a perda da avó fez. Fez, era o único vínculo que ele tinha. A avó e a Janete eram os vínculos dele nessa vida. Então você você pode pegar de vários vezes, ele conseguiu. E a Camila conseguiu também dar para a Janete. Hoje eu tenho ONGs que me ligam e falam assim, hoje veio mais uma Janete. Janete virou um tipo de mulher que ela conseguiu também não fazer uma vítima. Ela deu várias cores para aquela Janete. O acreditar de novo, desacreditar outra vez, o acreditar mais uma vez, a culpa que ela sentia e o prazer que ela tinha com ele, o desejo também, é tudo misturado. Porque quando a gente estuda é por capítulo, né? Mas na vida não funciona assim. Tá tudo no mesmo caldeirão. Então, eu acho que eles fizeram um grande trabalho. E a Tainá, um grande trabalho, porque o trabalho da Tainá, fazendo Verônica, também é muito difícil, porque
ela não é a vítima da vez, ela é a mulher que no nosso tempo já também não cabe uma heroína perfeita, como existia antes. Ela é uma mulher. Cheia de deslizes, né? Não, como todas nós. Quem nunca acordou e falou: ai, não fiz supermercado, não vai caber hoje, vai acabar o papel, vai acabar a comida, não tem nada para jantar. Esqueci, minha mãe me esqueceu na escola uma vez. Eu me lembro, mas já aconteceu. Porque a vida é louca. Eu não lembro se ela esqueceu, provavelmente ela atrasou. Mas eu fiquei na secretaria, aquilo para mim, e no livro a Verônica é ainda mais imperfeita do que na série. A linguagem audiovisual é diferente, a gente amenizou um pouco, mas eu recebi críticas atrozes de gente que gosta de uma pessoa perfeita, né? Eu respeito, mas assim, tem resenhas que chegam a ser engraçadas, que estão muito bravas. Como que ela esquece filhos na escola? Então, gente, desculpa aí, mas minha mãe me ama, uma mãe maravilhosa, incrível. Só tenho de bom para falar, mas tenho para contar que um dia fiquei na secretaria muito aflita, só porque já tinha todo mundo embora. Coisas que fazem de nós pessoas humanas. Acontece. E a Verônica, principalmente na segunda temporada, isso. Na segunda temporada eu fiquei puto com ela várias vezes. Eu falei, Verônica, pelo amor de Deus, meu, você tá indo tão bem, por que você tá fazendo isso? Que vacilo, mano. Vacila. A gente vacila. Mas isso que eu acho que foi o que fez com que a série mostrasse a realidade como ela, traçasse perfis genuínos e não perfis perfeitos. A heroína infalível, que é o que Hollywood faz. Né? O Brandão caricato, a Camila... Não, vocês conseguiram dar noção. Isso é muito legal. E lembrando sempre que quando você fala vocês conseguiram, é uma equipe enorme, porque você vê, sai de um livro que é adaptado numa sala de roteiro. Então, quando ele vai para a sala de roteiro, você imagina que são vários roteiristas que também contribuem com as suas ideias que não estavam no livro, com cenas que não existiam ali, com aspectos que a gente não pensou ali. Aí termina a parte de roteiro, aí vai para a produção. Aí você tem direção de arte, você tem música, você tem figurino, você tem... Como se veste a Janete? Eu nunca pensei no livro como que a Janete se vestia. Claro, e aí chegou no audiovisual, tinha uma Janete de esmalte azul. Vocês sabem que eu pus para experimentar? Eu quis saber como é que é ter um esmalte. Mas ficou incrível aquele esmalte azul da Janete. A roupinha que ela usava. A roupinha. Era literalmente uma roupinha. Não, e era meio retrô, assim, porque ela vivia em casa. Mas eu nunca... Bota branca, achei o máximo. Tem uma cena que ela tá de bota branca. E aquela cozinha com aqueles azulejos coloridos azuis, aquela composição com amarelo, uma casa meio anos 70, 80. 70, isso, né? 60, 70. Que era moderno na época, que era super... Mas e ela não sai de lá, não tem outras referências. Para assim, ela ia querer o quê? Um piso qual? Uma parede qual? Claro. Né? Então, você vê como é que as criações vão se somando num audiovisual. Tem a direção, a direção geral, que é super importante. Além do Zé Henrique Fonseca, que era o diretor geral, tem o Rog Souza e tem a Isabel Jaguaribe, que são outros dois diretores. Cada um também traz a sua linguagem. E assim você vai crescendo essa criação. E aí o livro vira esse audiovisual que tem... Todo mundo criou em cima. E esse é o prazer, né, de ver fazer sucesso. Porque é um sucesso espalhado, assim, de todo mundo tem um dedo ali e todo mundo contribuiu com uma etapa do processo. É bem importante. Você acompanhou a gravação de todos os episódios? Dessa segunda, não, porque a gente estava na pandemia. Eu fui aqui em São Paulo, acompanhei 2 dias, foi muito legal. Da primeira, sim. Na primeira, eu quase morei no Rio. Eu ia toda semana... E foi muito... Para mim foi uma faculdade, né? Uma universidade. Porque foi meu primeiro audiovisual. E acompanhar me fez entender várias coisas. Até questões de dinheiro, questões... Hoje, quando eu escrevo, depois dessa escola toda... Custo de produção? Custo de produção. Porque o livro nada custa. Qualquer ideia que você tiver não custa nada. E a tua cabecinha com você e o papel. E aí não custa. Você pode fazer uma explosão de 18 carros, né? Tanto faz. Quando você chega no audiovisual, já não funciona dessa maneira. Então, coisas que você vai aprendendo a pensar, por exemplo, a produção, que já a gente tem reuniões, fala, olha, precisa mesmo
essa cena na porta da escola, porque é a única locação, essa locação é usada uma vez. A gente pode transferir essa cena? Em vez de dormir, você tem uma vez que as crianças dormem no quarto. A gente vai construir um quarto inteiro para uma cena. Eles não podem dormir no sofá, adormecer no sofá da sala. Entendi. Entendeu? E você vai fazer, porque o dinheiro é um. Seja 1, 10, 100. Nele tem que caber tudo que você quer contar. Então, se você não gastar num quarto que vai usar uma vez para mostrar um adolescente dormindo, esse dinheiro vai melhorar outras cenas que não podem ser modificadas. Eu queria entender como é que foi o trabalho que você, enquanto uma profunda conhecedora desse segmento, emprestou de conhecimento para os protagonistas. Como é que foi esse one-on-one, né? Esse um-a-um, por exemplo, com a própria Tainá, com a Camila, com o Moscovis. Como foi esse contato para que eles pudessem chegar a esse nível de construção e acabamento de personagens tão bem feitos? Eles me procuraram, eu estou sempre à disposição também. Por exemplo, a Camila é uma pessoa que devora livros, ela leu muito. Ela teve uma pesquisa muito intensa sobre violência contra a mulher. O Du ficou bem mexido, porque ele falava, gente, esse cara é muito ruim, esse cara é muito mal, difícil construir. Mas ele conseguiu, foi premiado, enfim, maravilhoso. É porque o personagem dele era muito imprevisível. Quando dava aquela mudança, a virada então, de chave. É um clique, né? Aquele clique talvez é a coisa mais apavorante. Tem um serial killer lá no Nordeste que ele falava assim pra mim. Aí o vento mudou. E aí pronto, quando o vento mudou, ele matava. Então ele via crianças brincando, ele tirava em pares, tal, ele levava para mata para pegar açaí ou para pegar não sei o quê, buriti. E aí lá o vento mudou. Então é um clique mesmo, às vezes, outras vezes não é. Tem assassinos que gostam da própria caçada. Não é tanto o ato em si do matar, quanto toda a caçada, o planejamento. Tem no Brasil o maníaco da Praia do Cassino, Paulo Sérgio Guimarães, que ele, na Praia do Cassino, os carros param para namorar, e ele vinha rastejando pelas dunas, vestido de roupa camuflada, escolhendo. Essa ação para ele de escolher o carro, escolher as vítimas, rastejar, surpreender, esta era a adrenalina dele. Matar já era porque acabou todo esse processo. Então, cada um é diferente. E aí, na ficção, tem que ser verossímil, né? E sabe o que a gente até já mudou do Bom Dia Verônica para outros cases. Sabe o que mais me impressiona, Ilana? Perfis, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Perfis que, tudo bem, o assassino ele vai lá e ele consuma, né? Ele consumou, tira uma vida. Seja com nível de crueldade, isso aí a gente pode entrar em outra discussão. Mas o que mais me gera assim, falta de entendimento saber o que ocorre na cabeça daqueles que por muito tempo, por uma janela de tempo muito grande, estão cometendo aquele crime com a mesma pessoa, com o mesmo grupo de pessoas. Por exemplo, com aquele maníaco da Áustria que fez com que 2 ou 3 filhas morassem no porão e ele se reproduzisse com as filhas. Eu assisti um filme, não foi recente, faz um tempo, que foi aquela... O nome do filme é um número, que é a quantidade de dias que a Campucci, eu não lembro o primeiro nome dela, não sei se é Renata, Camila... Kátia. É alguma coisa... Tá, eu sei qual Campucci. Campucci é uma alemã, austríaca, se não me engano, ou alemã. É o sequestro de não sei o que lá, Campucci. E ela ficou presa. Ela foi presa na infância. Cresceu lá até... Cresceu num cubículo. E depois, quando se tornou adolescente, passou a ser abusada. E o abusador, né, o monstro que estava custodiando ela lá, ele fazia todos os tipos possíveis de abuso. O que essa mente recorrente com a mesma pessoa de infringir... Mas é que você precisa entrar na cabeça dele, não na sua. Você não entende, mas ele entende que ele é dono dela. Então, para ele não há um limite. Ou pode ser isso, ou pode ser ele entende que a outra pessoa é uma extensão dele. Então,
É difícil, é um caso a caso. Agora, aqui mesmo, foi pego um cara, onde foi no Rio de Janeiro, que tinha uma casa com... que estava a mulher e os filhos famélicos, passando fome, que foram para o hospital, que viviam em cativeiro. E às vezes você tem o que eu chamo de um amor distorcido, que é quando um agressor desse acha que ele está fazendo mal para fazer o bem, para de alguma forma proteger. Então ele tem uma condição de amar completamente distorcida. Muitos assassinos de família são assim. Um cara que faliu, que vai perder tudo e que na fantasia dele, a família dele não vai aguentar ter que viver na miséria, na pobreza, perder casa, a vergonha, a humilhação, e ele mata, todo mundo se mata, porque ele salva todo mundo de passar isso dentro da cabeça dele. Logicamente não é uma realidade, mas é a dele. Então, cada caso, que eu acho essa parte mais difícil, é entrar na cabeça de uma mente tão perturbada assim, né, tão desequilibrada, entrar lá para entender, enxergar com a visão daquela pessoa e não com a sua. Por isso que quem Claro, faz meu super trabalho interessante. não pode julgar, porque se você tem um pré-julgamento, você não consegue fazer isso. Você tem que tentar, de novo, estamos lá no beisebol, você tem que tentar limpar todo o entorno, Acionar mecanismo, né? acionar mecanismo para você entrar dentro daqueles olhos e não ficar se perdendo nos seus, porque lógico que eu não vou concordar com isso. E eu entender como funciona a dinâmica mental não quer dizer que eu concordo. Igual para o advogado que defende o indivíduo, não defende o crime que ele cometeu. A mesma coisa sou eu, quero entrar na cabeça e entender a dinâmica daquele crime, mas não concordo com o crime. O Perfeito. fato de eu entender esse indivíduo não me faz ser boazinha e concordar com o crime. Mas se eu não fizer isso, eu não consigo colaborar nem com a polícia, nem com uma promotoria, nem com uma defesa, nem com o juiz. Se eu estou julgando a pessoa, eu estou perdendo minha energia ali. Já colaborei com um juiz, por exemplo, que ia fazer um interrogatório com um bandidão, assim, difícil de interrogar. E eu fui lá colaborar, assistir esse interrogatório para achar as brechas de onde que esse cara ficava nervoso, para sinalizar qual caminho estava quente de pergunta. Porque você joga um monte que você não sabe. Então vamos jogar vários assuntos e vamos ver se tem reação. Olha, foi difícil descobrir a reação desse cara, era bem sutil. Era uma contração no rosto. Nem vou explicar muito, que se ele estiver ouvindo, nada contra você, meu amigo. Mas enfim, para entender o que era, o que gerava tensão. Então o perfil serve para muitas coisas, mas se você entrar cheio de conceitos no seu salto alto moral, você não consegue trabalhar. Ô, Ilana, você recebeu algum tipo de ameaça, imagino, na vida? Bom, Muitas, poucas, nunca? levo para delegacia na hora. Não tem nem esperma. Agora com as redes sociais tem muitos haters, né? Meu meio que tenta ignorar. Ninguém me ameaçou de morte numa página minha. Mas teve um cara, especialmente quando eu comecei, que eu tinha cabelão assim que nem tá agora, e ele me chamava de Rapunzel e dizia que ia me encontrar na morte. E aí eu me orientei com o meu terapeuta, né? Como lidar com uma coisa dessa, além da polícia. Aí foi super simples, eu cortei o cabelo, o cara perdeu o interesse imediatamente. Se ele me chamava de Rapunzel, o foco dele estava no cabelão. Tava No imaginário na fantasia que ele alimentava. Tinha que ser, porque as mulheres que são vítimas de crime em série, elas não são elas são símbolos. Ele não estava falando comigo, ele estava falando com o Rapunzel. Ele me colocou como símbolo de alguma outra coisa na vida dele. Então, na hora que eu me personalizo para quem sou eu, já não interessa mais, porque eu não estou representando a mulher que ele odeia ou a figura que ele odeia, entendeu? Poxa, que interessante. Como é que surgiu o seu interesse e sua trilha de mergulho lá no início da carreira para ter essa bagagem que você traz hoje, para esse nível de consciência a ponto de aconselhar, ajudar um juiz a fazer uma pergunta, a ponto de fazer uma série incrível como Bom Dia Verônica e orientar os perfis? As pessoas acham que é um acontecimento, assim, não tem, é um caminho. Sua vocação, né? Curiosidade eu tive sempre. Tá.
Mas eu sou formada pela FGV, Administração de Empresas, trabalhei 20 anos nessa profissão. E tirei um ano sabático. Jura? Fui desobediente como você. Achei chato que tá chato. E resolvi escrever, que era uma coisa que eu sempre fiz também. Nunca não tivesse feito antes, mas nunca fiz focada nisso. E fui escrever. E eu tenho um filho que fala, mãe, você nunca sabe com quem você está falando, por isso que você fala, né? O que você fala. E você nunca sabe o que você está fazendo, por isso que você vai. Tem um pouco disso mesmo. Eu não sei, eu sou muito. O não já tenho. Então, me falaram que tinha uma perícia de homicídios. Eu achei super natural. Eu fui lá e bati na porta. Posso entrar? Me explica. Outro dia o Guto, Portugal, que veio conversar comigo, que ele está começando uma pesquisa, falou, mas então, eu não consigo dar uma mágica, eu consigo dar muito trabalho. Por exemplo, o Tribunal do Júri da Barra Funda, todo dia tem júri. Até eu entender alguma coisa do mundo jurídico, quantas vezes você acha que eu passei a tarde ali ouvindo um júri? Um júri anônimo, júri que ninguém quer. Porque para você depois entender o júri Richthofen, se você não tiver visto, você não entendeu nada, você não entendeu. O primeiro júri que eu fui na vida, que foi do Maníaco do Parque, lá em, sei lá que ano era aquilo, ano 2000 e qualquer coisa, 2000 começo. Achei que era 99. Né? 90. Eu fui no júri, eu não consegui entender se ele... Ainda bem que tinha o Dr. Bonelli, nossa, Milton Bonelli, que já morreu, que estava do meu lado, que não consegui nem entender se o cara foi condenado ou absolvido. Na linguagem que o juiz falou. Então, para você, dá trabalho. Então, mas foi um milagre, aconteceu? Não foi um milagre, foi um monte de trabalho. Entendeu? Então, você vai trabalhando, você vai conhecendo. Aí eu entrei na perícia de homicídios para entender como é que era. Aí ela me explicou que tinha os peritos e tal. Todo dia tem plantão. Todo dia, lógico, todo dia tem plantão. Posso ir num plantão? Pode. Pode vir num plantão. Aí eu fui 1 ano em plantão. E aí você fala, nossa, mas ela conhece peritos. Lógico, fiquei 1 ano lá, sentada, 12 horas por semana, uma vez por semana, indo e conhecer. Então, isso te dá experiência, te traz conhecimento. Claro. Vivência, né? Vivência. Como é que você faz para saber? Não está no livro. E essas coisas não estão escritas. Então, eu acho que dá muito trabalho. Hoje, de trás para frente, ficou fácil. Nossa, né? Que sorte e tal. Então, eu acho que tem sorte, mas tem uma insistência e uma persistência e uma disciplina, porque você trabalha sem patrão e sem remuneração. Claro. Se quiser escrever um livro, fica à vontade. Ninguém vai te pagar. A não ser que você seja Stephen King, nos Estados Unidos. Aí é uma outra conversa. Mas aqui, quando um escritor que vende muito aqui, não vende nada perto do que vende um escritor americano, que vende pouco. Tá. Porque é a cultura de ler. Sim. A cultura do livro aqui ainda é bem mais precária. Então, eu acho que o livro me levou e eu levei o livro. Eu acho que eu gosto é o Zeca Pagodinho, né? Canta Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Acho que você tem que também estar atento para uma chance. Né? Você está cansado, é tarde, depois desse congresso vai ter esse coquetel que eu queria já estar dormindo. Bom, mas é hora que as pessoas vão conversar, vão poder se entrosar, é hora que você vai pedir um cartão para um perito que você ouviu falando durante o dia sobre enforcamento, que quando você precisar, você lembra que aquele cara é um mestre, entendeu? Aí você pega e não vai dormir, você vai, sacode a poeira, porque você está num congresso, seja antes ou durante ou depois. Eu acho que precisa esforço e precisa estar atento e precisa sorte também, estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. É isso. E eu vou te dizer uma coisa. Eu fiz uma pergunta para você sobre se a recorrência de serial killers nos Estados Unidos é maior que aqui no Brasil. Você já me deu uma resposta e essa resposta fez total sentido lá, as evidências, né, e o trabalho, ou seja, aparece muito mais, então dá a sensação. Você não me limito ao Drica. Eu tenho um amigo de infância que é um serial killer. Olha só qual deles. Será que eu falo aqui? Será que ele pode me... Ele tá preso. É o Maníaco de Parelheiros.
Ah, tá. Então não fala o nome dele. Eu não falaria. O Maníaco de Parelheiros. Entendi. O Maníaco de Parelheiros, ele era meu amigo de infância. Ele era incrível. Então, mas é que é por isso que eu te falo do recorte. Porque assim, Incrível. ele é Incrível. horrível criminalmente. Uma pessoa horrível. Isso não quer dizer. É o que a gente. Olha, se todo assassino parecesse o Fred Krueger, menos vítimas no mundo. A gente se ligava e saía correndo. É isso. Eles podem ser incríveis e isso é o grande atrativo para conseguir seduzir vítimas para estar em um lugar que eles querem, como eles querem. Entendeu? Então, se você for um cara muito... Aí você tem, por exemplo, no crime sexual, você vê isso bem. Um cara que é truculento, um cara que não tem essa habilidade social, ele vai fazer um sequestro, um rapto da vítima dele. Ele rouba a vítima porque ele não tem a habilidade. Mas os que têm usam a habilidade. Perfeito. São extremamente sedutores, inteligentes. Vai devagar, vai conversando com você na internet, vai obtendo informações, vai surfando. A caçada que eu falei que pode ser a adrenalina do cara. Vai na conversinha, e aí vai pegando, até que ele te encaçapa. Agora, para isso, precisa ter uma habilidade social, que nem todos têm. Então, do que vai abruptamente e sequestra a pessoa, rapta a pessoa, até aquele que é o gênio da sedução, tem vários tipos. Então, é difícil de entender mesmo. E é difícil de aceitar o resultado. Como que pode ter... Agora, eu te falo, em geral, os em série, as vítimas são os símbolos, não são elas. Eles não estão matando o Ivan, a Ilana, o Eduardo, a Giovana, está matando o que essas pessoas representam, entram na simbologia dele. Pode ser por um trejeito que lembra alguma coisa, pode ser por um modo de vestir, pode ser por um jeito de usar o cabelo. Tem vários exemplos de várias coisas que podem ter sido o gatilho deles para ser aquela vítima e não a do lado. Ilana, eu vou fazer a última pergunta para você. Tá. Durante o seu estudo, a sua trajetória como um todo, qual é o caso que te mais gerou surpresa? Ou impacto? Ou um perfil que você tenha notado? Enfim, algo que você possa pensar assim. Eu imagino que são muitos, não, né? É o de agora. É sempre o de agora. Porque o de agora é o que eu tô dentro. Tá. É o que eu tô sonhando toda noite, é o que eu tô tentando entender como que esse tiro veio de lá pra cá, se tivesse vindo de cá pra lá, onde que tá, como que pensou esse cara, quantos crimes anteriores. Então, esse mergulho, no caso que você tá, eu tô com um caso real agora. É um menino de 12 anos que morreu, que ainda tá em sigilo. Cara, eu não me conformo, eu sonho com ele, rezo por ele, porque é difícil. E aí você tá na cabeça desse cara que fulminou esse menino. É mais fácil estar na pele do menino do que estar na pele de quem matou esse menino. Mas se eu quiser ajudar a solucionar, eu preciso entrar na cabeça. Então, você pode falar qual foi o crime? Não, ainda não, porque vai ser identificável. Mas assim, difícil se colocar na cabeça do algoz, né? Tá. Fácil se colocar no lugar da vítima, ou do pai da vítima, ou da mãe da vítima. Agora, na cabeça do cara, é asqueroso, é difícil. Então, eu acho que, em todo caso, eu fico muito balançada nessa etapa de entender o comportamento criminoso daquele caso. Então, eu me balanço. E se eu perder a capacidade de me balançar, eu perco a capacidade de escrever. Daí você pode ler o processo, que vai dar na mesma. O meu livro pretende não ser o processo. Perfeito. O processo é chato, né? Tá bom. Ilana, eu queria muito agradecer a sua participação aqui na Desobediência Produtiva. Eu ficaria mais um dia conversando com você. Tem tantas curiosidades pra gente falar de filmes, de cinema, de situações. Muito assunto. É muito rico. Mas, gratidão pelo seu tempo. Eu espero que você que acompanha até aqui assista primeiro. Se você não assistiu Bom Dia Verônica ainda, você é feliz. Maratona pra gente ter a terceira temporada. É isso. Vai ter a terceira? É isso que eu queria. Depende de vocês. Quanto mais gente maratonar, curtir, comentar, isso é trend nas redes e tal. Lógico que a dona Netflix vai olhar assim e falar: eu já senti lá, eu terminei a segunda, eu senti que tem continuidade. Não, claro que tem. A minha história com o Rafa foi escrever uma trilogia: Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite. Tá.
E vamos lá, a gente já tem a história. Ótimo. Vocês não Então querem vamos saber? maratonar. Vamos maratonar Netflix primeira e segunda temporada. Ilana, obrigado pelo seu tempo. Foi um privilégio e eu espero que você volte. Obrigada eu, se Deus quiser, volto sim. Tá bom. Valeu.